Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira, para trazermos uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós, neste momento, também no programa Serviço do Reino. Nós vamos meditar no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Você é eterno com Cristo Jesus. A eternidade começa aqui. Você precisa conhecer a verdade e ser liberto por ela, através das Sagradas Escrituras. Você precisa conhecer a palavra, ter entendimento da palavra pregada, de uma forma que você possa receber as boas novas do Evangelho. O Senhor Jesus disse, em João 11, 25, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu nisto? Olha só que palavra poderosa, amigos. Olha que palavra poderosa que nos encoraja e nos dá certeza do que está escrito na Bíblia. Principalmente que se fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. E em Romanos 8, versículo 38 e 39, fala que nada nos separa do amor de Deus. É porque Jesus, Ele nos resgatou através do seu sacrifício. E para nós termos esta vida eterna, nós temos que ter Jesus habitando, vivendo em mim. Pastor, mas nós temos o Espírito Santo. Sim, mas declare, viva. Seja você discípulo do Senhor Jesus. Seja você embaixador de Cristo nessa terra. Não vive mais você, Cristo vive em você. Como Paulo disse em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você precisa viver da forma como um cristão, para você poder receber toda essa graça, que foi dado de graça para você, essa bênção. Você não precisa concorrer, competir, você já é campeão, você já é vencedor. Esta luta, esta batalha com o mundo, já foi vencida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe o Senhor Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, as coisas velhas ficam todas para trás e tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. E é por isso que você, muitas das vezes, por falta de conhecimento, está correndo em vão. Paulo diz que ele prefere, dar a sua vida por amor ao Evangelho, viver em Cristo Jesus, para que ele não corra em vão. E muitas das vezes você está tentando buscar um alto sacrifício, está tentando querer mostrar uma santidade que você não possui, que você não tem, mas quando o verdadeiro significado é obediência, é amor. O verdadeiro sacrifício é só você aceitar e dizer, eu confesso Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Eu não estou pregando placa de igreja e nem religião, irmãos. Você pode cultuar aonde você acha que está legal para cultuar, perto da tua casa. Você vai lá para adorar a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Você não vai para adorar o homem, você não vai adorar a placa da igreja, você não vai adorar a religião, nem a doutrina, nem as fábulas que estão apresentando todo dia, toda hora, as modas que estão vindo por aí, as heresias e apostasias que está acontecendo dentro da própria igreja, infelizmente. Você vai em busca da verdade, e conhecereis a verdade e será liberto por ela. João 8,32. E a verdade é esta, que você não vive mais você, mas Cristo vive em você. O teu pensamento, a tua atitude, a tua maneira de ser, ela mudou. Você parece a mesma pessoa, mas a tua essência é outra. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas a essência do Espírito Santo habitando em nós, a gente vive com comportamento diferente. Você nasce de novo e você começa a se constranger com coisas injustas,
com coisas pecaminosas, você não tem mais graça nas questões mundanas, você já não passa mais o seu tempo atrás de coisa que não leva nada a lugar nenhum. Pelo outro lado, você começa a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Josué 1:8. E aí você já começa a receber a visitação do Espírito Santo dentro de você. E quando você se vê, você está louvando, você está adorando, está falando em línguas, está fazendo ações para o próximo, buscando socorrer o órfão e a viúva, que esta é a verdadeira religião para com Deus. Tiago capítulo 1, versículo 27, tem esta passagem. E quando você vê isso, você começa a ser renovado, ressuscitado em Cristo Jesus. Muitas pessoas, quando aceitam Jesus, elas encontram uma nova motivação para viver. Aquela que era triste, a alegria toma conta. Aquela que estava fraca fica fortalecida. Aquela que estava cabisbaixa, doente, depressiva, se torna uma tocha nas mãos do Senhor Jesus com o Espírito Santo. Aquele que estava desamparado tem um alicerce. Aquele que pensou em desistir agora quer viver com entusiasmo, quer dar testemunho, quer levar a mensagem de Deus. Aquele que não conseguia caminhar agora está levantando pessoas que estão caídas. Por quê? Porque a verdade o encontrou, porque Jesus restaurou. E quando Jesus entra na tua vida, você está sendo ressuscitado. Porque muitas pessoas entre nós, infelizmente, estão sobrevivendo de uma forma viva, mas morta. Estão, mas não estão. Não convivem com ninguém, não conversam com ninguém, acabam indo para um isolamento, acabam se trancafiando, se fechando, não tem ânimo, não consegue sorrir, não tem paz de espírito, são pessoas rebeldes, são pessoas que têm um conflito interno, uma opressão sobre elas, e tudo isso é obra do maligno. Tudo isso é obra de Satanás, para tirar de você a tua graça que já foi te dada. É como se você fosse campeão e não soubesse. É como se você fosse o vencedor e não te entregasse o prêmio. Tá entendendo? Você já venceu. A Bíblia diz, em Romanos 8:37, que aqueles que estão em Cristo, em todas as coisas são mais que vencedores, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, você não precisa competir com ninguém, concorrer com ninguém. Você só precisa adorar a Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo, agradecê-lo pela graça que você recebeu e desfrutar de uma vida em paz, longa, próspera, alegre, feliz, uma vida de mansidão, de temperança, de domínio próprio, de alegria, de paz de espírito, de justiça, transbordando o amor em todas as circunstâncias, uma vida de confiança, uma vida de coragem, uma vida de leveza, uma vida de gratidão, uma vida serena, uma vida transparente, feliz, alegre, se orgulhando de você, independente de circunstância. Tudo te vai bem quando Cristo Jesus está em você. Você que estava morto, você está sendo ressuscitado com esta mensagem. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Marcos 9:23. Recebe esta palavra, recebe este alimento, este pão vivo que vem do céu, dizendo para você, meu irmão, e dizendo para você, minha irmã, que você precisa estar com Cristo Jesus. Só tem um caminho para você alcançar o céu, Senhor Jesus Cristo. João 14:6. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você precisa do caminho, você precisa da verdade, precisa da vida e de um posicionamento, e no mais, vida que segue, comendo, bebendo, glorificando o nome santo do Senhor, sendo cristão nessa terra, abraçando o órfão, ajudando a viúva,
sendo pessoa justa, pessoa verdadeira, pessoa sincera, afastando-se do mundo do pecado, do lamaçal do pecado, porque quem está em Cristo não rouba, quem está em Cristo não trai, quem está em Cristo não tem pornografia, quem está em Cristo não fica na fornicação, quem está em Cristo não vive na mentira, não vive na jogatina, quem está em Cristo vence o vício, porque o Senhor Jesus Cristo te liberta. Ora, pois, se o Filho do Homem verdadeiramente te libertar, verdadeiramente você vai estar livre. João 8,36. E todo aquele que vive e crê no Senhor Jesus Cristo nunca irá morrer. Nunca irá morrer. Crê tu nisto. Você que está passando por uma situação de enfermidade, você que está passando por uma situação de luto, infelizmente perdeu alguém da tua família, se esta pessoa está em Cristo Jesus, descansa teu coração, porque ela não morreu, ela vive para a eternidade. Você que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, aceita enquanto dá tempo, aceita antes da sua volta, porque até o dia da sua volta nós temos tempo para confessá-lo, temos tempo para declarar que somos do Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus Cristo é o amor de Deus que nos aproxima ao Pai, que nos resgata ao Pai, que nos leva ao Pai. Jesus Cristo nos coloca no trono à destra de Deus Pai. Efésios 2,6, é lá onde nós estamos assentados com o Senhor Jesus Cristo. Mas, meu irmão, se você não confessou Jesus ainda, não perca tempo. Não espere para outra hora. Declare agora o seu amor por Jesus. Declare agora que você pertence ao Senhor Jesus, que a sua alma pertence a Ele, que o seu coração pertence a Ele. Arrependam-se dos seus maus caminhos e tudo se fará novo. Recebe a graça do Senhor Jesus. Não vai ser pelo teu sacrifício, mas vai ser pela bondade e o sacrifício feito por Deus Pai e por Deus Filho, para que você pudesse receber o doce Espírito Santo, o Espírito da consolação, o Espírito do amor, que habita em mim, que habita em você e que nos dirige em águas tranquilas, serenas, águas calmas, mansidão, temperança, paz de espírito, domínio próprio, controle em toda a circunstância. Você está em Cristo, a sua fé está nele. A sua fé está nele, a sua garantia é ele, não tem outra garantia maior. Qual é a tua garantia, pastor Paulo César? O Senhor Jesus Cristo, o sangue dele derramado naquele madeiro, o seu sacrifício é a minha garantia. Onde é que está a tua força? Minha força está no Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é Deus de fogo consumidor, Hebreus 12:29. Então nós temos a força, a coragem, o poder de Deus habitando dentro de nós, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, habita em mim e habita em você. Basta você dar espaço para que o Espírito Santo conduza a sua vida. E se você está em espírito e verdade, não temas, não pasme e não tenha medo, porque o Senhor é contigo. A palavra diz, em 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido. Maior é o que está convosco que está no mundo. Olha que lindo. Chama de filhinhos com muito meigo, com muito carinho. Sois de Deus, a propriedade, pertencemos a Deus Pai. Já temos vencido, e maior o que está conosco que está no mundo. Que garantia, que palavra poderosa é essa? Para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Creia nisso. E aquele que está em Cristo Jesus não morre. A vida eterna já começou. Você já está vivendo a vida eterna aqui, com a intimidade, com a comunhão com o Espírito Santo, com a presença de Deus Pai, sentindo já o poder de Deus se manifestar na tua vida, nas tuas palavras, nas profecias que você lança, no poder da oração, no poder da cura, no poder do milagre que acontece através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E estes sinais acompanham aqueles que servem o Senhor Jesus, aqueles que servem ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Marcos capítulo 16, versículo 17, estes sinais acompanham os que me servem. Falarão em novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios, se comer algo mortífero não fará dano algum, e anunciarão o ano vindouro do Senhor. Eu tenho certeza, meu irmão, que esta palavra está trazendo para você um entendimento. O que você precisa mesmo é colocar Jesus na tua vida.
é declarar o Senhor Jesus como teu único e verdadeiro Salvador. Você não precisa temer. Você não precisa temer o que está sendo apontado e nem apresentado, porque o maior está em você. O poder de Jesus está sobre você. Quando você declara, eu sou de Cristo Jesus, você está dando a ordem ao mundo espiritual para que os anjos de Deus Pai guerreiem nas suas batalhas, para que os anjos de Deus sejam teus conservos te guardando, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a seu respeito, Salmo 91:11, e você pode ter certeza que Ele não desampara o justo. Se o inimigo por um caminho te persegue, por 7 caminhos ele vai fugir de você. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Com a palavra, com o que está escrito, irmão, você não precisa temer. O que você precisa é ter a Bíblia. O que você precisa é ler a palavra, é ter comunhão com o Espírito Santo, é ter garantia no céu e também garantia na terra, é ter uma conexão com as coisas do céu. Como fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, buscai as coisas do alto e as demais coisas lhe serão acrescentadas aqui na terra. Como fala em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Romanos 14:17. E a fé, ela vem ao ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:13. Eu tenho certeza que quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a sua fé ela vai se multiplicando, ela vai crescendo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Por isso temos que ter fé no que está escrito, acreditar, crer e declarar: Cristo vive em mim. Eu vivo em Cristo. Porque viver em Cristo para mim é lucro. E se eu morrer, é ganho. Você está entendendo? Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Esta é a mensagem para hoje, para que você saiba que o nosso poder, a nossa segurança, a nossa garantia sempre foi e sempre será o amor de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo. Através das suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, fomos resgatados. 1 Pedro 2:24. E através do sacrifício do Senhor Jesus no madeiro, nós fomos curados de todas as transgressões, de todos os nossos pecados. Isaías 53, versículo 4 e 5. Leia a palavra, conheça a palavra e declare a palavra na sua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu declaro que você e a sua casa irão servir ao Senhor. Que as bênçãos de Deus Pai, sem medida, sacudida, recalcada, transbordante, seja derramada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Lucas 6:38. Que você possa receber o pão vivo que vem do céu. João 6:48. Que você possa receber este pão vivo. Que você possa receber a luz que há em Jesus Cristo na tua vida. Porque o Senhor disse que aquele que anda na luz não tropeça seus pés em pedra. João capítulo 8, versículo 12. Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra. A verdade e nada mais além da verdade. O Senhor Jesus Cristo nos ensina. Nada mais além da verdade. Porque Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sempre nos amparou, sempre esteve ao nosso lado, sempre estará, para que eu e você possamos ter uma vida e vida em abundância, tá certo, meus irmãos? João 17:17. Santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E qual é a palavra de Deus? Tá aqui, ó, Bíblia. Foi o que Jesus citou no deserto quando foi afrontado pelo inimigo. Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Nessas passagens você viu que o Senhor Jesus nos ensinou a nos defender no que está escrito. E no que está escrito eu profetizo. Santificai-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Eu tenho certeza que você já recebeu a vida eterna aqui na terra, porque Cristo vive em você. Recebe essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus agora como teu único e verdadeiro Salvador. Aí mesmo onde você está, você pode dizer: eu sou de Jesus, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Você pode declarar isso agora para Ele. Ele está aí acompanhando você que está acompanhando essa mensagem. E você pode testemunhar isso na sua casa, na sua igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Porque se declarares aos homens que és de Cristo Jesus, Jesus vai te declarar diante dos anjos de Deus no céu. Você vai ter essa passagem em Lucas 12, 8. Mas se negares Jesus na terra, ele vai te negar também diante dos anjos de Deus no céu. Lucas 12, 9. Recebe essa palavra, se sentir no coração, dá o seu like, se inscreve no canal, nos ajuda a evangelizar, compartilha a mensagem com mais alguém. E lembre-se que Jesus te ama e eu também. Estou pregando essa mensagem, não é por oferta não, é por almas. É por obediência, é por gratidão, é por carinho, é por amor. Eu quero ver você livre, quero ver você liberto, quero ver você sorrindo. Jesus já te libertou, toma posse da tua vitória. Você reina e vive com Ele, a vida eterna já começou aqui. Quem está em Cristo não morre, não tem morte para quem está em Cristo Jesus. Tu pode crer nisto? Leia a Bíblia. Essa passagem está em João 11, capítulo 20, João 11, versículo 25 e 26. Graça e paz, até a próxima mensagem no canal e no programa A Serviço do Reino com o pastor Paulo César Oliveira.